Estamos aqui com os nossos amigos, irmãos em Cristo Jesus, pelas redes sociais, através do Facebook, a Junete, que está pedindo oração pelo sobrinho dela, Luciano, e Elizabeth, que vivem em conflito familiar, vivendo um conflito familiar. Vamos estar orando aí. Pastor Anderson botou já aí o tema da nossa mensagem de hoje. Quais são os conflitos que estão se destacando e como eles surgem em seu casamento? Vai ser boa, hein, galera? Estejam aí já preparando o seu lápis, papel, caneta para estar copiando aí tudo aquilo que venha estar edificando a sua vida. Ana Paula está aqui conosco também. A paz do Senhor, bom dia, bom dia. Gisele Fujona está aí ligadinha. Sheila Dias, a paz de Cristo, estou na área. Paz do Senhor, minha irmã Sheila. Mais tarde à noite vamos estar aí juntos adorando ao Senhor. Conceição Sanches está aí, graça e a paz. Gisele, bênção de Deus este programa. Pastor Anderson colocou: as pessoas estão se anulando e com isso anulando o seu cônjuge, que é verdade. Junete, bom dia, paz amado. Silva Brito, a paz. Neida Silva, a paz. A paz, minha irmã Neida. Clícia Cris, a paz. A Clícia, a Beth Pimentel, Beth Pimentel, nossa diaconisa. Deus abençoe você, em nome de Jesus, minha amada. Deus venha estar aí cumprindo em sua vida o seu propósito. Estamos também no WhatsApp da rádio. O nosso diretor colocou aqui as plataformas digitais onde estamos no ar, onde você pode estar aí acompanhando o nosso programa. Podem ligar e falar ao vivo pelo telefone da rádio 2628-3309. Você pode ligar e mandar aí o seu alô, daí o seu bom dia, mandar aí o seu abraço ao vivo, fazer o seu pedido ao vivo. Estamos também ao vivo pela fanpage no Facebook Rádio Nova Aliança Online. Estamos ao vivo pelo Periscope, @nova_aliança Alianca 21. Estamos ao vivo pelo Twitter, @nova_alianca 21, também pelo Periscope, pelo aplicativo Android no Google Play também, com o nome Rádio Nova Aliança Online. Estamos também ao vivo pelo site oficial da Rádio Nova Aliança Online, www.radionovaaliançaonline.com.br. Pelo Instagram também, com o nome, pelo Instagram você vai estar vendo aí as nossas fotos. Estamos no WhatsApp ao vivo, recebendo os áudios e mensagens de todo o lugar do mundo. O nosso WhatsApp é 972359967. Estamos no YouTube também ao vivo com o nome Canal Nova Aliança. No Instagram com o nome Rádio Nova Aliança Online. Também no Big Live ao vivo, um novo aplicativo aí da Rádio Nova Aliança Online. Em vídeo com o nome Nova Aliança. Estaremos em breve no Apple e no Skype. Meu Deus, é muita plataforma digital onde você pode estar aí se conectando conosco. Não tendo tem mais 6 aí onde você pode estar interagindo conosco. Você pode ligar na hora da mensagem, você pode mandar sua mensagem aí, tirando suas dúvidas, para que possamos interagir aí com a palavra. Está conosco pelo WhatsApp aí o Roberto Santos de São Paulo. Está também conosco o Roberto de Oliveira, Minas Gerais, Fernanda de Sergipe, Miguel de Portugal, Vila de Gaia, Jonatas de Niterói, Piratininga, Ulisses de Boaçu, São Gonçalo, Roberto e Tânia de Mesquita, Gisele Gomes de Santa Catarina, João Augusto de Minas Gerais,
Carlos de Souza, de Minas Gerais, Luan do Espírito Santo, Luana do Espírito Santo, Bernardo de São Paulo, Guarulhos, Débora de Santos, São Paulo, Tiago e Pâmela de São Paulo, Campinas, Marilene de Duque de Caxias, Camila de Niterói, Fonseca, Diogo de Niterói, Ponta da Areia, Gilberto de Niterói, Piratininga e Anderson de São Gonçalo, Neves. Muito obrigado, que vocês venham estar aí recebendo do Senhor tudo que o Senhor tem para você. Vamos neste momento pedir ao nosso diretor para botar aquele fundo musical para nós irmos para a nossa ilustração, onde você também vai estar sendo ministrado para logo em seguida você receber a palavra do Senhor. A ilustração de hoje tem como título: Ame o seu casamento. Diz a ilustração que o marido, voltando do serviço, encontra a mulher cozinhando. Com muitas saudades da sua amada, dá-lhe um beijinho adocicado, e mais outro, e outro, e muitos. Muito felizes, vão para a mesa jantar. De repente, o celular da mulher toca. Uma mensagem do seu amigo que lhe desejava boa noite. O marido vê a mensagem e se chateia. Vai ao quarto se deitar sem jantar. A mulher olha para o marido e pensa: não, ele não tem razão. Se chatear por uma simples mensagem, eu não lhe vou babar. Ele não é uma criança. A mulher janta e vai se deitar. O casal dormiu virado de costas um para o outro naquela noite. À meia-noite, a esposa fica suando com altas febres. Então, sem conseguir falar, toca nas costas do esposo, e ele, de costas, com ar de não me incomode, tira a mão da esposa. A mulher, sem mais ar, morre de ataque cardíaco. De manhã ele acorda, prepara as suas coisas para ir trabalhar, toma um banho e vai para a empresa. A esposa ainda estava na cama, então o homem repara nela e não lhe parecia muito bem, mas ele ignora e pensa: não lhe vou dirigir a palavra até que ela o faça primeiro. Então se veste, toma café e vai para o serviço. À tardinha, quando o esposo voltava do serviço, viu em uma loja um lindo relógio que o encantou bastante e comprou para dar à sua esposa. Ao chegar em casa, o marido estava feliz, ia dar um relógio à sua esposa amada e dizer quanto lhe amava, o quanto era apaixonado por ela, e lhe encher de muitos beijos. Então ele abre a porta e vai até a cozinha, pois ele estava pronto para surpreender a sua amada com um ótimo jantar. Mas vê que o pequeno café ainda estava ali. Sua esposa não o tinha tomado. Então ele, triste, pensa: ainda está chateada comigo. Ela nem tomou o pequeno café da manhã. Então o homem vai para o quarto, deixar a sua pasta de trabalho, e vê que a esposa ainda estava na cama, deitada, na mesma posição. Assustado, repara nela e alguma coisa lhe diz que ela estava morta. Então o esposo chora muito e mais um pouco. Grita de desespero, mas a esposa estava morta. Aleluias. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Não sei como está a sua vida de casado, sua vida familiar, seu relacionamento conjugal. Mas não deixe com que palavras venham matar o seu relacionamento, matar a sua esposa. Não deixe com que picuinhas destruam um relacionamento que você
construiu com muito esforço, com muito carinho. Não leve o orgulho para o quarto. O tempo é muito curto para brigas. Cuide bem do seu amor. Ame a sua mulher, ame o seu marido. Dê-lhe mimos, encha-lhe de beijos. Diga-lhe quanto ama ou ama. Encha de carinho e amor. Porque o tempo nunca esperou ninguém. Acima de tudo, não seja orgulhoso no amor. Deus quer que cada um ame um ao outro como Cristo amou a igreja. Pare e pense. Nada é como queremos. Às vezes temos que sacrificar por amor e por amar. Não existem pessoas perfeitas, existem amores verdadeiros. A palavra de Deus diz em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E mais ainda no Salmo 37, versículo 8 diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não deixe com que nada venha machucar, maltratar a sua esposa ou seu esposo, mas venha passar por cima de tudo e de todos, se necessário for, para manter o seu relacionamento. Um casamento que um dia o Senhor lhe deu, um casamento onde um dia você orou, onde um dia você dobrou os seus joelhos para que Deus abençoasse, e assim Ele o fez. Que Deus te abençoe nesta manhã e fique com a palavra que será ministrada nessa manhã pelo pastor Anderson Brito, em nome de Jesus. Bom dia, a graça e a paz a todos os nossos irmãos ouvintes do nosso programa Gerando Vidas. Eu louvo a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui nesse programa. Tem sido edificante, né? Eu tenho visto vidas que têm sido muito abençoadas através desse programa. Louvo a Deus pela vida do nosso pioneiro aqui, Diácono Gil, os nossos colaboradores também, a nossa Gisele, que tem estado conosco aqui na rádio também. Quero mandar um forte abraço a todos os nossos irmãos ali da comunidade de Vista Alegre, como também a todos vocês, meus amados, que têm acompanhado esse programa. Que Deus possa abençoar ricamente as suas vidas, amém? Bom, hoje nós teremos aqui no quadro O que Deus uniu, não separe um homem. Nós vamos falar de um assunto que tem sido constantemente na atualidade, todos os anos, né, a gente vê conflitos surgindo, como eles surgem, como lidamos com os conflitos, né, e como evitá-los. Que muitas das vezes nós podemos evitar o conflito, mas nós temos o prazer de criá-los. Você é uma pessoa que cria conflitos ou você é uma pessoa que evita os conflitos? Então esse é um dos grandes passos, né, para um grande resultado positivo ou também um grande resultado negativo dentro de uma vida a dois. Quando nós temos pessoas que vivem com a outra, mas divergem opiniões em todo o tempo, isso é um ponto para conflito. Porque nós entendemos, irmãos, que quando nós escolhemos viver com a outra pessoa, né, uma pessoa que nós amamos, nossa vontade própria, né, de escolher decisões, hoje existem ainda alguns lugares, alguns países ainda que ainda pode existir isso, de a pessoa ter um casamento arranjado, né? O pai arranjou um esposo, arranjou uma né, um filho, uma filha, enfim, ainda é muito remoto, muito poucos lugares ainda que existem isso. Mas vamos falar do nosso país. Nós estamos no Brasil, e também você que está assistindo em outros países. Eu não sei ainda qual é a cultura que você está vivendo no seu país, mas nós estamos num momento em que nós estamos livres através de Cristo Jesus. O Senhor Jesus veio, Ele mesmo disse, estarão os dois no leito, né, deitando ali, um vai, outro fica. Então a salvação é individual, cada um prestará contas de si mesmo
diante do Senhor. Então, essas são as nossas decisões. Então, eu creio que, mediante as nossas decisões, coisas boas surgirão na nossa vida, como também as coisas ruins também acontecerão na nossa vida pelas nossas decisões. E uma decisão que afeta o outro, né, são divergências dentro de um casamento. A Bíblia mesmo diz no livro de Amós 3:3, poderão dois andarem juntos se não houver entre eles um acordo? Dificilmente. Pegando esse texto, essa pergunta de Amós, nós vamos pegar a história do rei Assuero e da rainha Vaste, em que o rei Assuero, lá no capítulo número 1, ele oferece um banquete a todos, né, os príncipes das províncias, e durante um período bem longo, né, a gente vê ali que ele oferece esse banquete em um tempo muito longo, e após esse banquete ele chama todos os povos da sua cidade por 7 dias, e convida-os também a esse banquete. E ali já estava bem fora do seu normal, e ele, para apresentar a beleza da sua esposa, a rainha Vaste, convida ela para se apresentar no banquete. Ela também estava fazendo um banquete com as mulheres, os príncipes ali. Haviam 2 banquetes, um dos homens e um das mulheres. Ele convida ela para apresentar os seus amigos, né? Demonstrar como a sua esposa era muito bonita. Porém, ela tinha divergências de opinião, ela não concordou com aquele ato do rei e ela não quis se apresentar. O rei ficou muito indignado e isso chama seus conselheiros, e os seus conselheiros, eles dizem, dentro da questão muito interessante, que pega um exemplo da rainha Vaste, dizendo que ela estava desonrando o seu marido. Não querendo ir, ela estava desonrando. E se todas as outras mulheres fizessem o mesmo, como seriam os homens, né? Então eles fazem um decreto que a partir daquele momento toda mulher deveria honrar o seu marido. E se elas não honrassem, elas perderiam o seu casamento. E a rainha Vaste, ela perde o direito de estar ao lado do seu marido, estar junto com ele, por causa de divergência, traço de personalidade. Então a gente vê isso muito acontecendo. Bom, no Esther número 1:20, vamos abrir comigo, que eu gostaria que você abrisse a Bíblia, onde você está. Diz assim, livro de Esther 1:20. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E parece bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, o que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Então de ver aqui já uma definição de papéis. A casa que todo mundo manda, ninguém manda. Então já começa por aí. Se na sua casa, meu amado, minha amada, todo mundo manda, acaba sendo uma casa que ninguém manda. Se a gente abrir, vamos dizer, o espaço, né? Lá em casa não é uma ditadura, mas também a tua casa, ela não é uma ditadura, mas também é uma casa liberal, aonde todo mundo chega a hora que quer, é um albergue para os seus filhos, né? Tem filhos que chegam, que saem e voltam a hora que quer e não dá satisfação para os pais. É como a casa fosse um albergue. Os pais têm medo, né? Não quero criar nenhuma ditadura na minha casa, não quero criar nenhuma polêmica dentro da minha casa, então meu filho sai a hora que quer, chega a hora que quer, e aí ele faz também o que ele quer. E ninguém pode falar nada. Então a sua casa é um albergue, onde o seu filho, ele não está nem aí para regras. Então quando nós vivemos uma vida assim, liberal demais, né? Essa questão da liberalidade, hoje estamos aí, leis tramitando no Congresso, porque às vezes a pessoa não quer estar debaixo de regra. A criatura se revoltou com o Criador.
Nós estamos vendo agora as opiniões das pessoas nas redes sociais dizendo: você concorda que na escola do seu filho cante o hino nacional? Pô, gente, isso era lá atrás, isso não era problema nenhum. Só que as pessoas não querem estar debaixo de ordem, não querem estar debaixo de regra. Elas casam, mas não querem cumprir regras. O marido casa, tem a regra do lar. Qual é a regra do lar? Pô, cada coisa no seu lugar. Se você tirou, arrume. Se você sujou, limpe. Mas a pessoa não quer, ela quer simplesmente dizer: eu casei e a minha esposa é minha empregada. Ninguém casou com uma empregada. Se é para ter uma empregada, contrate uma empregada, não case com ela. Nós não podemos viver uma vida a dois achando que o outro tem que fazer tudo o que a gente quer. Eu lembro de um casal que nós cuidamos, né? Tratamos um curso, em que ele até sentava na mesa e ele esperava que a esposa trouxesse o copo d'água, o prato para ele, o talher para ele. Depois que botasse tudo na mesa para ele, ele começava a comer, ela tinha o direito de sentar. Ela não tinha o direito de sentar junto com ele, ela tinha o direito de sentar depois que tudo tivesse na mesa para ele. Ela era uma escrava. A gente entende que submissão, a palavra de Deus diz lá em Efésios: vós, mulheres, sejais submissas vossos maridos. Submissão não é uma escravidão. Não é uma escravidão. Né? Você está debaixo da autoridade do seu esposo, não significa que ele é o seu dono e a ponto de mandar você fazer tudo e ele não fazer nada. Casamento é como uma sociedade. Você faz uma sociedade, você é sócio das coisas que vão se construir. Por isso que quando separam, se divide os bens. Né? As pessoas dividem o que construíram junto. E quando a pessoa casa e já tem o interesse de não querer dividir o que se constrói, aí você já vê logo, essa pessoa, ela é individual dentro do casamento. Ela não se preocupa com a outra. Então já começa uma divergência. Eu estou vivendo com você, porém, não estou disposto a dividir nada com você caso venhamos a nos separar. E boba é uma pessoa que ingressa no casamento com essa outra pessoa. Porque ele é individualista dentro de um casamento, onde é um casamento de uma vida a dois. Então já começa por aí. Opiniões deverão ser muito bem analisadas, deverão ter um acordo antes de se casar. Tem pessoas que aceitam um acordo, uma proposta, né, em estarem casando diante de alguns termos, né, hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas já estão se calçando, elas estão desconfiadas de tudo, elas não acreditam mais no amor, elas acreditam no interesse. As pessoas estão casando hoje não pelo amor, mas sim pelo interesse. Os próprios teólogos estão dizendo que a sociedade é formada por sexo, poder e dinheiro e não por amor. Ninguém casa hoje por amor, as pessoas estão casando hoje por interesse. E quais são os seus interesses? Quais foram os seus interesses para estarem casando com essa pessoa? O interesse de sair de casa? O interesse de abandonar a família? A pressão do pai e da mãe? A cobrança de regras? Aí você casa com qualquer uma pessoa por causa de algum interesse? E onde está o amor? Você casou por interesse ou você casou por amor? Essa é uma pergunta que eu te faço, meu amado. Você está vivendo uma vida hoje a dois por interesse ou por amor? Porque se for por interesse, ele vai durar até certo ponto. Porque você vai descobrir que a outra pessoa não pode te atender como você quer ser atendido. Tem pessoas que casaram por interesse. Ele é tão carinhoso, ele me trata tão bem. O meu namorado, ele faz tudo o que eu quero. Olha, eu amo ele porque ele atende. Eu peço para ele chegar, eu peço para ele me levar, ele me leva. Tudo que eu peço, ele faz. Quando casa, descobre que não é nada daquilo. A vida de hoje não é uma fantasia. Nós não podemos fantasiar uma vida a dois. Uma vida a dois é uma realidade. São pessoas incompatíveis com o outro, totalmente diferente do outro. Você não casa com uma pessoa com o mesmo traço de personalidade que o seu. E mesmo que tenha, mas existem diferenças. Um pode ser extrovertido e a outra introvertida. Quem é você no seu casamento? Uma pessoa extrovertida
ou uma pessoa introvertida. O que é isso, pastor? Eu vejo muito bem isso. A pessoa introvertida é aquela pessoa silenciosa. Ela não consegue se comunicar com outras pessoas. Talvez você esteja vivendo como uma pessoa assim. O seu cônjuge é uma pessoa muito fechada, introvertida, tímida demais, calada, fala pouco. Quando é convidada para uma festa ou na casa dos familiares, ela está sempre no cantinho quietinha, em frente à televisão. Ela não é de muito papo. Talvez a sua família ache ela muito chata. Poxa, sua esposa é muito chata, ela não conversa com ninguém. Não, não é que ela não conversa com ninguém. Não é que ela não gosta de conversar com ninguém. É que ela é uma pessoa introvertida. Ela fala pouco. Ela é silenciosa. Né? E às vezes ela é bastante, às vezes, ali quieta no canto dela. E às vezes você não sabe entender isso. Porque você é uma pessoa extrovertida. O que é um extrovertido? Uma pessoa que é sociável, é uma pessoa assertiva, falante, né? E amigável demais. Tem muitos amigos. Porque a pessoa extrovertida, ela consegue sair de fora da caixa dela. Né? Nós temos sempre uma caixa dentro de nós. E tem pessoas que a introvertida, ela vive dentro da caixa dela. E a extrovertida, ela sai da caixa dela. Então você talvez é o oposto do seu cônjuge. E como lidar com isso? Como lidar com a pessoa que é o oposto de você, né? Diferente de você. É muito difícil às vezes, e quando encontra os dois introvertidos, meu Deus do céu. Um casal introvertido, imagina, os dois quietinhos dentro de casa. Liga a televisão, fica lá os dois quietinhos, sentadinhos. Eles não conseguem se relacionar com ninguém de fora. Mas aí vai trabalhar, tem os filhos. Aí os filhos vão conhecer outras pessoas, amigos dos filhos, e ela não vai conseguir acompanhar os filhos. Você imaginou? Olha aí, para entender. Então, aí acaba se anulando. E quando um casal tem o mesmo traço de introvertidos, eles não querem que os filhos saiam, são super protetores, tem medo do filho se perder, tem medo do filho se machucar, tem medo do filho conhecer o mundo lá fora. Porque eles são introvertidos. São pessoas, às vezes, desconfiadas de tudo. Já o extrovertido, às vezes, ele se arrisca demais. Ele se machuca. Ele, às vezes, ele conhece novas amizades. E as amizades, talvez, levam ele para caminhos errados. Então, de ver o jugo desigual dentro de casa. Nós sempre vamos conviver com pessoas com um jugo desigual. Porém, como lidar com esse jugo desigual? O rei Assuero não soube lidar. Ele não soube lidar. Ele buscou opiniões, né? E não se preocupou com a opinião da sua esposa. Ele não se preocupou, ele nem perguntou por que a rainha Vasti não quis ir. Às vezes somos assim. Às vezes nós tomamos decisões dentro de um casamento sem antes ouvir o outro. Só porque nós achamos, só porque o outro não quis, só porque o outro não foi. E aí se anula. Quando você se anula, irmão, isso acaba anulando o outro também. Foi o que aconteceu com o Assuero. Ele se anulou, ele não quis saber da opinião da rainha Vasti. Ele não estava nem aí para ela. Ele estava mais preocupado com a beleza exterior dela do que a beleza interior que havia dentro dela. Muitas das vezes somos assim. Nós olhamos mais o por fora da caixa. Nos preocupamos o que está por fora. Nós queremos apresentar para os nossos amigos, nós queremos apresentar para os nossos familiares, nós queremos apresentar para os amigos da igreja, os irmãos da igreja, o que o outro tem por fora. E esquecemos o que está por dentro. Talvez o por fora está bonito, até se apresenta. Tem várias histórias de pessoas em que os filhos eles tinham prazer de estar na igreja. E uma vez, contando essa história para você, uma família foi para a igreja e todas as vezes que saíam da igreja, iam para casa, era aquela preocupação. Eu estava mesmo nesse retiro agora, final de semana, um jovem deu testemunho em que ele dizia que todas as vezes que ele saía com seus pais, era uma alegria. Eles saíam, se divertiam, mas todas as vezes que retornava daquele passeio,
ele sabia que aquele retorno para sua casa seria doloroso demais. Porque todas as vezes que chegava em casa, o seu pai batia na sua mãe todos os dias. Eles não se entendiam, eles não entravam num acordo. Eles saíam para se divertir, mas quando voltavam para casa, era uma tragédia. Eles não tinham acordo, eles não viviam. E ele presenciava aquilo, tudo acontecia todas as vezes. E todas as vezes que eles convidavam para saírem, aquele menino dizia: eu não quero mais sair. Porque se eu sair, eu não quero mais voltar para casa. Porque se eu voltar para casa, eu vou presenciar a minha mãe apanhando todos os dias. Todas as vezes que isso acontecer. Isso era doloroso para aquele filho. E é o que acontece. Às vezes a pessoa vai para uma igreja. Vai lá, se arruma. Bota uma roupa bonitinha, um sapato bonitinho. Pega a Bíblia, bota debaixo do braço. Arruma as crianças e vão para a igreja. Chegou na igreja. Pai do Senhor, bom dia, eu te amo. Diga para o irmão que você ama. Abraça, vai na cantina. É aquela coisa linda e maravilhosa. Mas quando voltam para casa, esquece tudo que tiveram ali. E voltam as brigas, voltam a confusão, voltam tudo. Você para entender, um personagem da Bíblia, aquele gadareno que vivia entre os demônios. Quando Jesus chega naquela cidade, os demônios se preocuparam. Por quê? O que tu vieste fazer aqui? Ainda não é chegada a tua hora. E havia demônios que se apropriaram da vida daquele homem. Aquele homem dormia nos cemitérios, comia das coisas mortas, tudo de ruim. E quando Jesus entra na vida daquele homem se viu uma nova criatura. Ele foi liberto daquilo. E ele quis andar com Jesus. E Jesus disse para ele: meu filho, volta para a tua casa, volta para os teus, fale para eles o que aconteceu com você, a transformação. Agora para entender. Aquele homem que saiu de casa tinha uma legião de demônios na vida dele, morando no cemitério, comendo as coisas ruins da vida, e ele voltando para casa. Você imagina os cachorros, meu filho. Se ele vivia com a legião, imagina os cachorros como os cachorros sofriam com aquele homem em casa. Sabe aquela pessoa que chega em casa, sai batendo em tudo, sabe? O gato, ele dá chute no gato, ele empurra, ele não dá banho no cachorro, ele não tem prazer com os animais. Ele tem nojo dos animais domésticos. Você imagina ele chegando em casa e, tô chegando, os cachorros já iam se esconder. Imagina os filhos daquele homem. Como ele era ignorante, intolerável. Como aquele homem era ruim com seus filhos. Imagina ele voltando para casa. Os filhos já estavam felizes quando ele estava lá longe de casa. Imagina aquele homem voltando para casa. Jesus disse para ele: volta para casa. Volta para a tua casa. Conserta a tua casa. Conserta com os teus. Nós estamos machucando. Nós estamos ferindo. Nós estamos criando feridas em pessoas dentro da nossa própria casa com as nossas atitudes. Aleluia! Aquele homem voltou. Talvez o cachorro correu. Talvez o gato se escondeu. Talvez os passarinhos ficaram alvoroçados nas gaiolas. Porque aquele homem era um terror dentro de casa. Quem é você dentro de casa? Quem é você na sua família? O que você tem feito? Quem você está matando dentro de casa? Assuero, ele matou a rainha Vasti. Não foi só aquele dia. Você acha que foi só aquele dia? Não. Era todos os dias. Todos os dias nós vamos matando o outro. Nós vamos contribuindo para o desajuste dentro de casa. Nós vamos criando enfermidade no nosso cônjuge. Quando nós não oferecemos amor, nós oferecemos o ódio. Quando nós não oferecemos o amor, nós oferecemos a ingratidão. Quando nós não oferecemos o amor, nós não oferecemos o respeito. Essa que é a questão. Então, a gente aprende uma coisa interessante, meu amado. Quais foram os conflitos? Como eles surgiram no seu casamento? Como começou esse conflito? O conflito começa quando nós temos divergência de opinião. O que eu aprendo com isso?
eu vejo aqui uma coisa interessante. Como respeitar a opinião do outro? Ninguém é o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. A vida a dois, um respeita a decisão do outro. Ambos entram num acordo, ao diálogo. Quando não acontece diálogo dentro de um relacionamento, um só decide todas as coisas. E aí, quando você decide tudo sozinho, você está anulando aquela outra pessoa. Anulando o pensamento, porque todos nós temos pensamento. Nós pensamos, nós falamos, nós ouvimos, nós vemos. E quando você anula o outro desses sentidos, os 5 sentidos da vida, aí, irmão, fica complicado. Onde só um tem o direito de falar, onde só um tem o direito de pensar, onde só um tem o direito de tomar decisões. Não é assim que funciona. Então a gente vê aí que se a gente não respeitar a opinião do outro, mesmo que a opinião do outro não seja a sua opinião, mas nós temos que respeitar. Não podemos viver uma ditadura dentro de casa. Você pode estar vivendo um governo ditador. Nós estamos vendo aí a Venezuela. Pessoas querendo ajudar e está lá um líder dizendo não. Uma ditadura. Poder na sua mão. Poder de decisão. Casamento não é assim. Vida a dois não é assim. Família não é assim. Família, nós temos que dialogar. Nós temos que ver o que é bom para todos, não bom para um. Não pode ser bom só para um. Não, por exemplo, nós íamos passar o carnaval na região dos Lagos. E nós íamos para um local e com uma outra família. Porém, eu tenho um filho de 16 anos. E essa outra pessoa também tem um filho. E o filho dessa pessoa não vai. E eu falei para minha esposa, amor, olha só, nós vamos para lá, nós vamos nos divertir, a gente já se divertiu bastante na vida, vamos lá para descansar, mas porém nós temos um filho que tem 16 anos de idade, o Daniel. E o casal vai sozinho, nós vamos lá, só tem ele de filho. Ele vai ficar lá e não vai conseguir ser feliz naquele lugar, porque ele vai estar sozinho. Eu vou me divertir, você vai se divertir, mas o meu filho não vai se divertir como nós vamos nos divertir. E ele vai ficar lá chateado, ele não vai conseguir, ele vai passar um final de semana triste, aborrecido, e depois a gente vai convidar ele de novo, ele não vai querer ir. Nós não vamos lá. O que você acha? Ah, legal. Então vamos para um outro lugar e vamos convidar os amigos dele para ir com ele. Porque nós vamos nos divertir, ele vai se divertir e tudo vai ficar bom. Nós não podemos pensar só em nós, irmãos. Quando você tem filhos, você tem que pensar nos seus filhos também. Tem pessoas que saem da igreja porque não gostou do pastor. Mas o filho está feliz naquele lugar, mas não está nem aí para o filho. Não quero não concordei, vamos sair. Mas e o seu filho? Não, ele vai aprender. Ele vai aprender. Você está matando o sonho dos seus filhos. Você está enterrando o talento do seu filho porque você, sabe, é nariz empinado, é orgulhoso. Tem pais que são orgulhosos. Eles não concordam. Eles não se submetem à opinião de outros. E aí matam o sonho dos seus filhos. Filhos que não querem mais ir para a igreja. Sabe por quê? Porque os pais são orgulhosos. Meu Deus. Os pais não se submeteram naquele lugar. E o filho estava feliz da vida. Mas os seus pais eram orgulhosos. São orgulhosos demais. Aí o menino, a menina, não quer mais saber de igreja. Aí depois, por que meu filho não vai comigo para a igreja? Porque você é um orgulhoso, filhinho. Você é uma orgulhosa, mãe. Mãe orgulhosa, pai orgulhoso, que não aceita a opinião de ninguém, não aceita ser confrontado. Confronta você para tu ver. Mas você adora confrontar o filho. Mas quando você é confrontado, você não aceita. Você não entra em acordo, você não tem diálogo. Você não conversa. Você não conversa com o seu cônjuge. E aí você vai para uma igreja onde o pastor vai lá te dar um conselho, vai te dar uma direção, você não concorda. Você não concorda. Aí você sai, nem fala por que está saindo. Aí só que você mata sonhos. Você mata o sonho do seu cônjuge, você mata o sonho do seu filho, porque você é um orgulhoso.
Você simplesmente está acabando com a sua casa. Você está destruindo a sua família e não está percebendo. Está um palmo da tua frente o iceberg. Aquele capitão do Titanic, ele ouviu. Senhor, os auxiliares dele chegaram. Mestre, capitão, as águas estão muito geladas. Vamos mudar o curso do caminho. Vamos para as águas mais quentes. O capitão disse: nem Deus afunde o nosso navio. Ele estava muito soberbo. A soberba dentro do casamento. O açoeiro estava soberbo. Uma pessoa soberba não ouve a opinião de ninguém. Uma pessoa soberba, só ele é que acha que está certo. A esposa está dizendo: amor, não vamos. Ele diz: vamos. Amor, diminua a velocidade do carro. Ele diz: o meu carro, qual o problema? Amor, bota o cinto. Ele não coloca. Aí tem as tragédias. Tem as circunstâncias na vida. Ele não está nem aí. Amor, para de gastar, para de usar o cartão. Ele continua usando. Ele continua gastando, continua comprando pelos seus interesses e não se importa com ninguém dentro de casa. Qual é a sua opinião? O seu cônjuge tem te ouvido? A sua esposa tem sido uma conselheira sua? O seu marido é teu conselheiro? Porque nós buscamos conselhos muito lá de fora. Mas o maior conselheiro está dentro da nossa própria casa. Quando nós ouvimos quem nós amamos, quem nós dividimos a nossa vida. Você tem dividido a sua vida com alguém? Será que o seu cônjuge é a pessoa que você divide com ele a vida? Ou você é um baú fechado, que nem o seu cônjuge te conhece? Porque você não permite que nem o seu cônjuge te conheça. Imagina um pastor. Imagina alguém, uma autoridade. Você não se dá, você não abre o seu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar o próximo se você não se ama. Se você não se deixa ser tratado. Tem pessoas que são intratáveis. Intratáveis. A gente vê muitas pessoas, muitas esposas indo para a igreja sozinha. Maridos intragáveis. Sabe o que é intragável? Nem intratável, intragáveis. São maridos que não acompanham. Então, você não é obrigado a seguir a religião do seu cônjuge. Você não é obrigado. A religião, né? Ah, pastor, eu não sou religioso. Eu tenho uma fé em Cristo. Mas tem... Amém. Mas você não é obrigado a seguir a mesma fé do seu cônjuge. Vamos dizer assim. Você não é obrigado. Mas seja sociável. Sociável. Porque quando a pessoa não quer se socializar com as pessoas do convívio do seu cônjuge, por exemplo, vai ter um evento na igreja, lá um almoço. Aí o seu cônjuge te convidou. Ah, amor, vamos lá, vai ter um almoço lá na igreja. Ah, não quero não. Ah, não vou não. Ah, não gosto de igreja não. Aí depois você quer convidar a sua esposa, o seu cônjuge, né? Enfim, para lá um churrasquinho com os amigos. Aí você vai querer que ele vá. Seja político, irmão. Seja político, seja um político da boa vizinhança. Sabe, a Bíblia fala de uma história de uma mulher que ela tinha perdido tudo, estava numa situação difícil, e o profeta esteve na casa dela, mandou ela pegar as vasilhas com as vizinhas, porque ela herdou uma dívida enorme do seu marido, e ela não tinha como pagar aquilo. E o profeta disse: olha, vá, pega as vasilhas com as suas vizinhas e traga todas as vasilhas, porque ele vai orar, ia descer o azeite, encher aquelas vasilhas, e ela iria pagar as dívidas e ainda viveria do resto de todo aquele milagre. Agora para entender. Se aquela mulher não tivesse bom relacionamento com os seus vizinhos, se aquela mulher não tivesse bom relacionamento com as pessoas, se ela se anulasse, não, eu não, eu não falo com ninguém. Você imagina, irmão, ela só tem uma vasilha, que seria dela, só seria aquela. Tem gente que assim é egoísta.
Para de ser egoísta. Para de se trancar dentro de um quarto. Para de se trancar dentro dessa caixinha. Você vive uma vida a dois. Você não vive uma vida solitária. Se você vive uma vida solitária, faça como o apóstolo Paulo. É bom que não case. É bom que não case. Mas se você casou, irmão, que você possa, sabe, ajudar, contribuir, se socializar, tá junto. Porque tem pessoas assim, rapaz, não caminha junto. Você não precisa caminhar junto para a igreja com o seu cônjuge, não. Precisa não. Você não é obrigado. A salvação é individual. O Senhor já bateu na tua porta, mas você não quis, tá bom. Mas pelo menos caminha junto. Caminha nos propósitos, na construção, no crescimento. Os seus filhos estão te vendo. Os seus amigos estão te vendo. E você continua orgulhoso, egoísta. Até onde vai isso? Até onde vai parar isso? Há sempre um iceberg na vida de um orgulhoso. Há sempre um iceberg na vida de um egoísta. Era aquele capitão do Titanic. Egoísta, orgulhoso, achava que era o dono daquele navio. Encontrou um iceberg. Bateu de frente. Tragédia. Quando você bate de frente em um iceberg, tragédias acontecem. Separação, filhos que saem de casa, filhos que não falam mais com os pais, pais que não falam mais com seus filhos, tudo por causa de orgulho, tudo por causa do egoísmo, porque um se anula e acaba anulando o outro. Quando eu me anulo com os meus traços de personalidade, quando eu acho, eu não respeito, eu tenho um traço de personalidade totalmente diferente da minha esposa. Por exemplo, fui agora no radical, tive agora um negócio radical. Eu sou radical, meu filho, mas a minha esposa não é. Eu tenho que respeitar isso dela. Você tem que ir no radical, porque radical vai te mudar. Não. Presta atenção. Se você não respeita o outro, se você não ama o outro como ele é, como é que você vai viver uma vida a dois a longo prazo? Porque a Bíblia diz ser fiel até a morte, a ti a coroa da vida eterna. Quando nós casamos, nós nos comprometemos a ser fiel um ao outro até a morte nos separar. Então a vida a dois é longa. Então se você querer que o outro seja o que você é, não tem como. Você apenas tem que respeitar. Respeita o outro. Passe a andar com o outro também. O outro não gosta. Porque o outro não gosta, eu também não vou gostar. Não, mas eu vou passar a respeitar. E vou passar a atender. Outra coisa, atender. O que é atender, pastor? Porque nós queremos que o outro sempre nos atendam. Atendam às nossas demandas. Vamos. E quer que o outro vai. Esperamos que o outro que sempre nos atendem. O que é atender a opinião do outro? É estar disposto, sabe o quê? A colocar na balança. Hoje você teve, amanhã o outro vai ter. Sabe aquela coisa? Hoje você saiu, hoje você não saiu, hoje você comprou, amanhã você não comprou. Atender. Atender a opinião do outro. E não que você querer que só que atendam a sua. Primeiro eu respeito a opinião. Eu respeito o traço de personalidade daquela pessoa. E agora eu vou atender também. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, irmão. Há tempo de falar, tempo de se calar, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de correr, tempo de parar, tempo para todas as coisas. Então atender é você também estar no tempo do outro, não só no seu. Porque as pessoas querem que as pessoas vivam só no tempo dela. Só no tempo dela. Mas não estão dispostas a viver, a atender o tempo do outro. Ao tempo seu, mas também ao tempo do outro. Não queira viver só no seu tempo.
Porque tem pessoas assim, só querem viver no tempo dela. Ah, eu sou extrovertida, eu quero isso, eu quero fazer, eu quero passar. Eu conheço um casal que saiu da igreja porque não permitiu que o outro fizesse o que ele gostava de fazer. E queria que o outro só atendesse o tempo dela. E aí, como ele não pôde atender o tempo dela, em todo o tempo, e tiveram que sair da igreja para que ela pudesse ser atendida no tempo dela, quando ela queria. E o tempo do outro? Como é que fica? Como é que fica? Tem pessoas que é assim. Ela tem um traço de personalidade que é diferente do outro. Mas ela quer que o outro atenda ela o tempo todo. O tempo todo. E ela não está disposta a atender o outro no tempo dele. Quem é você? Quem é você no casamento, meu amado? Você é esse tipo de pessoa que só quer ser atendida? Só querem que o seu cônjuge te atenda às suas necessidades, os seus caprichos, os seus desejos, os seus gostos, suas vontades. Só quer que o outro faça aquilo que te faz feliz. Tem gente assim: ah, pastor, eu adoro meu marido, eu adoro minha esposa porque ela me faz feliz no meu tempo. Mas você já parou para fazer a outra pessoa feliz no tempo dela? Já parou para entender isso? Porque a palavra de Deus diz bem claro: aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, você já perguntou se o seu cônjuge está feliz no que ele está fazendo para os seus caprichos? Você já parou para perguntar? Olha, eu estou feliz porque eu faço isso, atendendo os seus caprichos a vida toda? E você nunca atendeu um capricho dele? É sempre a sua vontade, é sempre seu prazer, é sempre seu capricho? Até onde você vai com isso? Até onde o seu casamento vai? Porque poderão dois andarem juntos se não houver entre eles acordo? Não poderão andar juntos por muito tempo. A caminhada não é longa. Quando um só pensa nele, quando um quer que todos façam aquilo que ele quer, a caminhada não é longa. A caminhada não vai muito longe. Um quer morar em tal lugar, outro quer morar em outro lugar. Por capricho. Capricho. Não estão dispostos a dialogar. Um quer um carro de um jeito, o outro quer do outro. Ninguém se entende. Hoje nós estamos vendo que o Brasil, as pessoas casavam e tinham prazer de ter filhos. Era prazeroso ter filhos. Mas a mídia está aí bombardeando. A crise chegou. E hoje, para ter um filho, para criar um filho, né? Ter já é um problema. Imagina criar um filho. Hoje as pessoas não querem mais ter filhos. Porque para ter filho hoje, além de criá-los, tem que ter atenção. Porque para criar um filho não é só botar no mundo. Tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que investir na vida dele. Então as pessoas não têm prazer com elas. Como é que vão ter prazer para dar para outro? As pessoas estão vivendo, sabe, como assim, como uma folha que cai e o vento leva. E não estão se preocupando mais com ninguém. Só querem que as pessoas se preocupem com eles. E essas pessoas vão para a igreja. Você imaginou um egoísta na igreja? Onde o pastor, se não falar com ele, ele já fica de biquinho. Porque essa pessoa só quer atenção. Ela quer chegar numa igreja, quer que a atenção seja só para ela. Ela não consegue dividir com mais ninguém. Porque ela é egoísta. Ela é orgulhosa. E aí essa pessoa fica chateada com qualquer coisinha que acontece. Simplesmente porque passou na portaria da igreja e o obreiro estava falando com outra pessoa e você nem me viu e não falou nem comigo. Já entra e fica amarrada ali dentro. Fica acorrentada ali dentro daquela igreja. Por quê? Porque essa pessoa só pensa nela mesma. Ela quer ser o centro da atenção. Ela se sente coitadinha. Coitadinha dentro de casa. Coitadinha no trabalho. Coitadinho na família. Coitadinha na igreja. Nós pararmos de ter esse pensamento, construímos isso aí
e construímos um novo dentro de nós. O que é construir um novo? Eu vejo aqui interessante. Pessoas que se propõem a experimentar um novo. O que é experimentar um novo? Se você é extrovertido, experimente ser um pouco introvertido. Eu sou assim, eu sou extrovertido, falo muito. E às vezes, quando você fala demais, você erra também demais. Porque é bíblico, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Então quem fala demais erra muito mais. E quem fala menos erra menos. Então às vezes eu tenho assim, eu vejo, quando eu estou no momento de família, eu tenho que falar menos. Porque toda vez que a gente fala demais, a gente acaba cometendo erros que as pessoas tiram e nos interpretam, sabe? Porque o introvertido, ele interpreta o extrovertido de uma forma muito complicada. Porque a pessoa que é introvertida, ela não consegue suportar o extrovertido. Porque o extrovertido fala, ele é sociável, ele está banado. E já o introvertido é quieto, calado, fechado. Aí você já experimentou a ser um introvertido? Que pastor, eu não me vejo assim. Eu não me vejo assim, não, mas tem hora que tem que ser, você tem que experimentar um novo. Pastor, esse novo eu não quero não, Deus me livre. Não é Deus me livre, meu filho. Aprenda também a se calar. Nós não falamos em Eclesiastes, está lá, há tempo de falar, há tempo de calar. Porque às vezes, irmão, falar demais atrapalha. Então se você está com o seu cônjuge, ele é introvertido, ele não gosta de se expor demais, e você, por ser uma pessoa extrovertida, adora se expor, né? Porque o extrovertido é assim, cheguei! Quero que todo mundo saiba que ele chegou. Ele espalha tudo. Aprenda um pouquinho. Quando você vai sair com o seu cônjuge, ele é assim, introvertido, se comporte, irmão. Se comporte. Desce um pouquinho. Se você acha que você está acima dele, porque tem gente que acha que é extrovertido, é sociável, né? Ele acha que é superior ao introvertido. Não, não é não, irmão. Isso é um traço de personalidade. Isso não identifica quem é mais santo, quem é menos santo por causa disso, não. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com santidade, poder, não. Mas tem gente que é assim, acha que o outro, por ser assim, ele, sabe, ele é um ser inferior. E como também quem é introvertido e acha que o outro é extrovertido, ele se acha um ser superior porque ele erra demais. Por isso que eu sou calado. Ele erra porque fala demais. Ele não sabe se controlar. Não é nada disso. Nada disso. Mas para entender um pouco. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro, irmão. Não se anule. Né? Porque às vezes você se anula, né? O que é se anular? Porque o outro não te acompanha. Você chamou o seu cônjuge para ir no jogo do seu time, lá assistir o jogo lá do seu time, lá no Maracanã. E o outro não gosta, ele é introvertido. Ele não gosta de estar num lugar que tem muita gente. Imagina um estádio cheio de mais de 40 mil pessoas, entrar naquela muvuca, sair naquela muvuca, e aquela pessoa é introvertida, ela tem pavor de estar num lugar assim, você quer que ela vai estar ali. Entendeu? Então, você imaginou? E você gosta de estar, sempre quando gosta na sua folga, levar todo mundo. Vai sair, quer levar um bando atrás de você. Mas o seu cônjuge, ele fica feliz em sair só com você. Só com você. Aí você fica na paranoia. Aí você se anula. Já que ela não quer, também não chamo mais. Mas também não vai. Não procura um ambiente de equilíbrio. O que é equilíbrio, meu amado? Nem muito e nem pouco. Sabe aquela coisa? Já que ela não vai no Maracanã assistir o jogo do meu time, eu também não vou com ela para lugar nenhum. Aí, sabe o que é? Se anula. Isso que é se anular. É quando você não tem um equilíbrio. Quando você acha que o outro não te acompanha. E por isso você se anula e também não vai fazer mais nada. Não vai fazer mais nada. Aí você entra dentro de casa, sai de casa, porque você se anulou.
já acha que aquela pessoa não serve mais para você, já tomou a decisão que aquela pessoa não vai mais ir para lugar nenhum com você, porque ela não quis ir com você, com o jogo do seu time no coração. Estou dando um exemplo aqui, bem radical, assim. Ou, de repente, né, vamos dizer assim, um congresso tem muita pessoa, enfim. Não é desse jeito. Não é dessa forma que vamos viver uma vida saudável. Não é assim que vamos construir um futuro a dois, juntos. Não se anule porque o outro não quis fazer o que você gosta. Não se anule porque o outro não atendeu aquilo que você gosta. E aí, quando você se anula o outro. Porque você não se colocou no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Sinta-se como o outro. Viva como o outro. Porque vida a dois é assim. Nós temos que entender que os conflitos começam quando isso não tem um equilíbrio. Como surgem os conflitos? Quais são os conflitos? São divergências. Os conflitos sempre vão acontecer num casamento por causa de divergências. Um pensa de um jeito, um age de um jeito, um faz de um jeito, diferente do outro. Aí começam os conflitos. Você arruma a casa toda e o outro chega, só suja. Você vai falar, ele não ouve, ele não escuta. Divergência. Porque um é desorganizado e você é organizada. Você é uma pessoa detalhista, o outro é esbanjado, o outro tá nem aí. Você é uma pessoa perfeccionista, o outro, o oposto, não sabe nem o que é isso. Você procura, você coloca tudo nos lugares certinho. Não que é uma doença, não que você é um doente, porque tem pessoas que também têm uma doença. É o extremo do perfeccionista. Não tem equilíbrio. Tem pessoas que já fugiu do equilíbrio. Ela bota lá na prateleira lá, aquele copo, ela quer o copo naquela posição, naquele lugar, naquele mesmo detalhe. Quando ela chega, por que o copo não está aqui? Porque está um pouquinho para a direita, não no lugar onde eu deixei. Isso é doença, aí tem que ser tratado. Entendeu? Não é nesse nível que eu estou falando aqui. Porque se você é uma pessoa perfeccionista, detalhista, do extremo, a sandália tem que ficar nessa posição. A toalha tem que ficar nessa posição no banheiro. Isso é doença. Presta atenção, isso é uma doença. Se você tem esse traço aí, identifica isso na tua vida, isso é uma doença, isso é uma enfermidade. Equilíbrio, a vida é um equilíbrio, nem muito nem pouco. Mas se você é uma pessoa perfeccionista e o seu cônjuge não é, passa a ter um equilíbrio. Passa a ter um equilíbrio. Você já descobriu que ele não é. Você já descobriu que o seu cônjuge é um desajustado, desorganizado. Como mostrar para ele uma organização? Como conquistar o seu cônjuge desorganizado? Como? Como, pastor? Dando a chance dele acertar. Ele errou hoje, ajude ele a acertar amanhã. Uma hora ele vai acertar. É assim, irmão. Eu aprendi muito no meu casamento com isso. Porque tem pessoas que chegam em casa e querem encontrar tudo pronto. Mas ela não está disposta a colocar pelo menos as coisas que ela tirou do lugar no lugar onde ela pegou. A pessoa foi lá, pegou o copo lá para tomar água. Chegou em casa, ela encontrou o copo no lugar. Porque o cônjuge, a esposa, é uma pessoa organizada. Uma pessoa que arruma as coisas tudo no lugar. Agora, você imagina você casando com uma pessoa, uma esposa desorganizada. E você organizado. Ao inverso, é mesmo de novo. Vamos ver um parâmetro aqui? Vamos fazer uma história aqui. De uma esposa organizada, perfeccionista, detalhista dentro de casa. Ela gosta de tudo no lugar, tudo limpinho, tudo arrumadinho. E quando você chega em casa, desarruma tudo que ela faz. Para pensar se fosse o oposto. Se você fosse a pessoa organizada, detalhista, perfeccionista, e o seu cônjuge não fosse. Para pensar. Como você agiria? O que você faria? Você ficaria feliz da vida em ver uma pessoa que não te ajudou a arrumar,
mas foi a pessoa que desarrumou tudo e você tem que arrumar tudo no lugar de novo? Até que ponto você está disposto a contribuir? Até que ponto você está disposto a ajudar? Até que ponto você está disposto a caminhar com essa pessoa que você vive? Porque quando você se vê com seus próprios traços personais, mas não está disposto sabe, descer um pouquinho, a se diminuir, a se colocar no lugar do outro, não vai ter ajuste. Sempre haverá conflito, porque você não quer ouvir. Você sempre acha que está certo e o outro está errado. O outro tem que fazer o papel do outro. E como também tem esposa que vai, ela diz, não, quem paga as contas é o meu marido. Ele que paga as contas. Aí o marido diz assim, amor, eu vou deixar aqui o dinheiro para você pagar o cartão. Olha só, preste atenção. Você vai lá, paga para mim? Eu vou ficar na fila do banco? Eu não vou não. Isso não é meu papel. Oh, peraí. Ele não te falou para você pagar com o seu dinheiro. Ele não falou que você ia pagar com o seu dinheiro. Ele foi o provedor, ele foi lá, comprou, ele está provendo, você não tá trabalhando, mas ele falou assim, vai lá, paga para mim lá. Só que você tem que ficar na fila 1 hora para pagar a conta. E o seu marido está dando trabalho. E às vezes ele não vai. E na hora do almoço, é 1 hora do almoço que ele tem. E aí ele vai deixar, muitas vezes, descansar um pouquinho, almoçar, para trabalhar com mais disposição, para ir deixar de comer, para ficar na fila 1 hora para pagar a conta. E você em casa. Está entendendo a questão do oposto? Porque às vezes é assim. A gente não quer ajudar o outro, mas queremos ser sempre ajudados. Nós queremos que o outro sempre faça aquilo que nós queremos. Ele não pode sujar, ele não pode desarrumar. Mas você também está disposto a fazer o papel do outro, ajudar o papel do outro, porque a gente fala muito em ajudar. Ah, pastor, esse negócio de papel não existe mais não. Nós temos que ajudar um ao outro. Concordo plenamente. Plenamente. Mas será que você está disposto a ficar na fila para resolver um problema que o seu cônjuge ia resolver? Você está disposto a fazer o que o outro faz? Ou só quer que o outro faça aquilo que você deveria fazer como seu papel? Então, isso é importante, o equilíbrio, para que quando surgirem os conflitos, nós possamos lidar com eles. Conflitos sempre surgirão, irmão. Nenhum casamento jamais deixou de experimentar um conflito. Já quando casa, já começa o conflito. Na lua de mel. O conflito já começa na lua de mel. No casamento, na festa, já começa o conflito ali. Nós falamos aqui. Na escolha dos convidados. Quantos vão? Né? O salão. Já começa por ali. Quem vai ser o padrinho? Quem vai ministrar o casamento? Onde vai ser? Já começa ali. Antes de dizer sim, já começa o conflito. Já começa por ali o conflito. E se você não souber lidar com isso, você não vai sair vitorioso. Eu vou dar um testemunho aqui de um conflito. Antes do meu casamento, quando nós decidimos nos casar, e a minha esposa hoje, Andréia, ela decidiu casar numa igreja católica. Ela vinha do catolicismo, da igreja, eu sou cristão, e o propósito de nos casarmos até a data programada, e ela queria casar na igreja católica, eu cristão, evangélico. Não vou aceitar, não vou casar. A nossa igreja na época era uma igreja pequena, não tinha estrutura nenhuma para um casamento pela qual ela queria. E ela falou, vou casar na igreja católica, vou casar na igreja católica, minha irmã casou e tal, escadaria e tal. Aí eu comecei a orar, para não entrar num conflito. Eu falei, vou orar. O meu Deus há de fazer a vontade dele na minha vida. Ela foi ver os trâmites da igreja católica, e para se casar na igreja católica tem que ter a documentação do batismo, tem que ser batizado. E a igreja onde ela se batizou fechou, e o padre estava lá e já estava meio fora de si, perdeu toda a documentação.
E ela voltou dizendo, não vou poder casar na igreja católica. Vai ter que ser na evangélica. Ué, vamos casar na evangélica. Ela escolhia, vamos casar nessa igreja evangélica. Tem que ser nessa, porque tem que ser assim, mas na sua eu não vou não. E eu com propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu só vou casar se ela se converter ao Senhor. E eu vou casar na igreja onde eu congrego. Eu vou deixar ela, mas eu vou estar orando. Eu não vou criar conflito, eu vou orar. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou fazer propósito. Para que seja feita a vontade de Deus, não a vontade do homem. E ela se converteu antes do casamento. E aí então, nós casamos na igreja onde ela não queria casar. Onde ela dizia que aquela igreja não parecia ser uma igreja. Mas foi lá em que nós nos casamos. Contra a vontade no início, mas prevalecendo a vontade de Deus. É nesse sentido que entra um acordo. Não lute pela sua vontade. Não lute pela vontade do seu cônjuge, mas esteja debaixo da vontade de Deus. Ore ao Senhor. Busque por Ele. Busque com Ele, por Ele e para Ele. Pergunte ao Senhor qual é a vontade dEle nessa situação. Você já parou para perguntar, Senhor, qual é a tua vontade, Senhor? Que não seja a minha, mas seja a sua vontade, Senhor. Porque se você for tentar atender a vontade do seu cônjuge, é um pleno mortal como você. Tem desejos tanto iguais ao seu ou diferentes dos seus. É um mortal. Mas quando você dobra os seus joelhos, quando você declara ao Senhor, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. E aí você vai atender não a sua, não a vontade do seu cônjuge, mas a vontade de Deus. O resultado de um casamento feliz, o resultado de um casamento de sucesso, não é atender a vontade do outro, não é fazer a vontade do outro, mas é fazer a vontade de Deus. Será que aquilo que você está fazendo no seu casamento é a vontade de Deus? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, seja ela qual for, seja a vontade de atender a um mortal, mas porque Deus já falou, a minha vontade é que você atenda esse mortal. Aleluia. E você vai atender. Você não vai lutar contra a vontade de Deus. Porque quando nós lutamos contra a vontade do mortal, como nós vamos ter um pé de guerra. Nós vamos ter um cabo de guerra dentro de casa. Vai vencer o mais forte. É assim que acontece. Quando nós tentamos atender a vontade do mortal, do nosso cônjuge, sempre vai vencer o mais forte. O que tem mais argumento. O que é mais estrategista. O que teve mais resultados com aquilo. Mas quando nós atendemos a vontade de Deus, quando nós buscamos ao Senhor, a direção de Deus, os conselhos de Deus, por mais que atender a vontade do nosso cônjuge seja uma vontade humana, mortal, mas nós estaremos atendendo primeiramente a vontade de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Se a rainha Vashti atendesse a vontade de Deus, ela talvez estaria casada com o rei Assuero até hoje. Mas ela não quis buscar o conselho de Deus, ela não perguntou, ela simplesmente disse, não vou, não quero ir, não quero, não vou. Mas será que se ela perguntasse, você acha que ela fizesse como a rainha Esther fez, buscasse a vontade de Deus, não a vontade do homem? Será que se ela fizesse o que Deus tinha para ela, a história poderia ser outra? Por que você talvez está em um segundo, um terceiro casamento? Por que você muitas das vezes já perdeu muitos relacionamentos na tua vida? Por que talvez você hoje não esteja casada? Porque você não busca a vontade de Deus. Você não ora, você não busca verdadeiramente um Deus que vai te responder todas as coisas na sua vida. O maior conselho vem do Senhor. Moisés mesmo disse, não irei adiante se a tua presença não for conosco.
Será que o que você está fazendo é da vontade de Deus? Será que você lutando contra a vontade de Deus na tua vida, no seu casamento? Está certo isso? Será que você... pastor, mas eu só me arrebento quando não faço a vontade de Deus. Não. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente não se arrebenta, não. Mas quando nós fazemos a vontade nossa, nós nos arrebentamos. Jonas é um caso de querer fazer a sua vontade e se arrebentou. Mas quando ele passou a fazer a vontade de Deus lá dentro do ventre do peixe, lá dentro, ele se acertou, ele se submeteu e Deus deu ordem para o peixe levar ele para o destino dele. Não comeu, não morreu lá dentro, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo que estejamos passando por uma tempestade, mesmo que estejamos enfrentando um deserto, Deus sempre estará conosco. Aleluia. Deus vai levantar o seu casamento, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai mudar a história da tua vida, meu amado, porque você vai passar a fazer a vontade de Deus, não a sua vontade, e não vai tentar fazer a vontade do homem. Faça a vontade de Deus no seu casamento. Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Qual é a vontade de Deus para esse namoro? Você já perguntou ao Senhor? Qual é a vontade dele para esse namoro? Qual é a vontade dele nesse propósito? Antes mesmo de perguntar qual é a sua vontade, pergunte qual é a vontade de Deus. Porque nós queremos que nos atendam, que façam os nossos caprichos. Nós queremos, ser paparicados. Queremos ser amados, mas não queremos amar. Queremos que os outros façam, mas não estamos dispostos a fazer o que Deus quer que nós façamos. Se Deus te pedisse algo grande para você fazer para com o seu cônjuge, você está disposto a fazer? Por isso, por que você não conversa com Deus? Por que você não pergunta para Deus? Porque você não está disposto a fazer o que Deus quer que você faça. Por isso que nós não dobramos os nossos joelhos. Por que nós não perguntamos a Deus o que devemos fazer? Porque nós não estamos dispostos a fazer o que Deus quer que nós façamos. Somos egoístas, somos orgulhosos. Mas quando você se submeter à vontade de Deus, Deus vai curar o seu casamento. Você quer a cura no seu casamento? Você quer a cura do seu cônjuge? Você quer os seus filhos transformados? Se submeta à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. E você vai conseguir. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Deus cuida de nós. Aleluia. Deus cuida daqueles que estão distantes. Deus trata na vida daquele que está afastado. Porque a promessa de Deus é fiel, ela vai se cumprir. Pode não ser no seu tempo, meu irmão. Talvez você está chateado, talvez você está magoado, está tristezinho, porque você tem colocado Deus no canto da parede, dizendo: Deus, faça a tua vontade, eu não aguento mais suportar. E Deus está dizendo: você aguenta sim, se submete mais um pouco, faz o que eu quero, não o que você quer. Não é do teu tempo, é do meu tempo. Não é da sua vontade, é da minha vontade. Não é como você quer, como eu quero. Deus jamais colocaria uma cruz que você não pudesse carregar. Escute bem, meu amado. Deus jamais te colocaria uma cruz que você não pudesse carregar. Está pesada? Continue carregando. Está doendo? Continue carregando. Está chorando? Continue carregando. Aquele que quiser vir a mim, pega a sua cruz, siga-me. Siga-me. Então, meu amado, talvez esse casamento é um motivo para você não se perder. Talvez esse cônjuge atribulado que está do teu lado, essa mulher atribulada que está do teu lado, é para você ter mais fé, para você ser mais ousado, para você orar mais, para você buscar mais. Busque no Senhor estratégia para ganhar o coração do teu cônjuge. Não ganhá-lo para você. Pare de ser egoísta.
Que tem pessoas que querem ganhar o coração do cônjuge para ela, para atender as demandas dela, as necessidades dela, mas busque ganhar o coração do teu cônjuge para Deus, para ele fazer a vontade de Deus, não a sua, minha irmã, não a sua, meu irmão. Está entendendo o plano de Deus? Está entendendo o que Deus quer? Porque quando você busca o coração do seu cônjuge para você, você se torna uma pessoa egoísta. Mas quando você busca o coração do seu cônjuge para Deus, porque dele não vai fazer a sua vontade, o seu cônjuge não vai fazer a sua vontade, mas o seu cônjuge vai fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A boa, agradável e perfeita. Então, meu filho, lute com as armas certas. Esté lutou com as armas certas. Vaste lutou com as armas erradas. Esté ganhou o coração do rei. Vaste perdeu o coração do rei. Você é que está ganhando o coração do rei ou você é que está perdendo o coração do rei? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Qual é o seu papel nessa história? Porque Esther, ela fez um banquete, como a rainha fez. A Vasti também fez. Mas a Esther, ela fez um banquete para ganhar o coração do rei para Deus. Para ele fazer a vontade de Deus. Para ele mudar um decreto. Não para atender a necessidade dela, mas para atender a necessidade de Deus. Leve o seu cônjuge a um nível espiritual com as suas atitudes. Se o seu cônjuge não te respeita, porque ele não respeita a Deus, você não levou ele a respeitar a Deus. Leve o seu cônjuge a ter temor a Deus como você tem temor a Deus. Ou será que você quer que o seu cônjuge faça, quer que o seu cônjuge seja aquilo que você não é? Não espere que o outro faça aquilo que você não está disposto a fazer. Não espere que o seu cônjuge vá aonde você não está disposto a ir. Atender necessidades e caprichos humanos, meros mortais, carnais que somos. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas leve o seu cônjuge, leve os seus filhos, leve os seus pais a estarem num lugar aonde Deus deseja que eles estejam. Que eles estejam no coração de Deus. Que o seu cônjuge esteja vivendo um coração de Deus. Que ele esteja um coração segundo o coração de Deus. Que eles estejam num lugar aonde o Senhor tem desejado. Josué lhe diz: porém, se vós quereis servir a outros deuses, que sirvam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O coração da família de Josué, o coração deles estavam em Deus, não nas coisas dessa terra, não neste mundo, mas em Deus. Eu quero orar com você, meu amado. Antes da gente encerrar esse programa, eu quero orar com você. Coloque a mão no teu coração onde você está. Se você está representando alguém, se você, pastor, estou passando por uma dificuldade muito grande no meu casamento. Estou passando uma dificuldade muito grande na criação de filhos. A minha família está destruída, está por um fio. Eu não sei mais o que fazer. Ganhe o coração deles para Deus, não para você. É a palavra que eu deixo para você, minha amada, está me ouvindo hoje. Não busque ganhar o coração deles para você, mas busque ganhar o coração deles para Deus. Senhor Deus e Pai, quero apresentar ao Senhor nesta tarde, Senhor, de quinta-feira. Quero apresentar ao Senhor, Deus, a vida de cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo esse programa Gerando Vidas. Conflitos que surgem, como eles surgem, Senhor. Como lidar com eles. Deus, eu quero apresentar ao Senhor a cada um dessas famílias que estão nos assistindo, estão acompanhando nesse programa, Senhor. Que Tu possa ir ao encontro de cada um deles agora, onde quer que eles estejam.
de norte a sul, de leste a oeste, seja no Brasil, fora do Brasil. Que essa palavra, que essa ministração alcance o coração de cada um dos teus filhos. Que possamos, ó Deus, a olhar o nosso cônjuge, não com os nossos olhares carnais, de meros mortais, mas que possamos olhar para o nosso cônjuge com o olhar de Cristo. Que possamos falar com os nossos cônjuges, não com a nossa boca carnal, mas falar com a boca de Cristo. Que nossos ouvidos estejam sensíveis, não como ouvidos carnais, que ouvem as palavras de ofensa e se sentem magoados, feridos, e assim demonstram as suas atitudes diante disso. Mas que possamos ouvir com os ouvidos de Cristo. Aleluia. Que possamos peneirar tudo aquilo que entra dentro de nós. Que possamos demonstrar amor, afeto um para com os outros, não com interesse, não para sermos atendidos pelas nossas escolhas, nossas vontades, não. Mas que possamos fazer com o amor de Cristo, um amor incondicional, sem esperar nada em troca. Mas simplesmente que vamos fazer porque nós amamos fazer isso. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores dentro do nosso casamento. Nos ajude a sermos melhores em nossos relacionamentos, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a vivenciar um amor pela qual o Senhor se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Levante, Senhor, o caído. Restaure, ó Deus, esse irmão, essa irmã. Dê força, meu Pai, para que, ó Deus, mesmo que o nosso cônjuge não venha a corresponder, mas que venhamos ter um amor como Abigail teve por Nabal. Um amor, Deus, de proteger, de cuidar, de se defender, sem esperar nada em troca, Jesus. Mas simplesmente porque nós amamos como Cristo nos amou. Ame o seu cônjuge como Cristo já te amou. Ame os seus filhos como Cristo já te amou e se entregou na cruz por você. Que nós possamos ser assim. Pai, eu libero uma palavra para esses meus irmãos que estão nos ouvindo e assistindo agora. Eu libero essa palavra profética, Senhor. Que vidas, ó Deus, sejam restauradas no altar. Que esse pai seja restaurado no altar. Que essa mãe seja restaurada no altar. Que esse cônjuge seja restaurado no altar. Para a glória do teu nome, Jesus Cristo. E assim eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluias, meu Deus. Palavra. Eu até li um dia desse, aqui, se eu não me engano. E agora vendo de novo, veio só para complementar. O pastor está congelando e eu também. O diretor está lá rindo da gente. Muitas vezes não entendemos os nossos conflitos, não entendemos pelo que pedimos e não entendemos as respostas do Senhor. Muitas vezes nossos conflitos chegam porque a gente pede força a Deus. O que é que Deus vai dar? Deus dá dificuldades para nos fazer fortes. Muitas vezes a gente pede sabedoria, Deus nos dá problemas para que possamos resolver. Nós pedimos coragem, Deus nos dá o perigo para que eu possa superar e tratar com amor. Nós pedimos amor e Deus nos deu pessoas com problemas para que nós possamos ajudar. Pedimos favores a Deus, Deus nos dá oportunidades para que possamos receber desses favores. Então que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de todos vocês nesta tarde. E que cada palavra que foi ministrada nesta mensagem venha surgir na vida de vocês como ferramentas para que vocês venham melhorar, edificar, fortalecer os laços a partir de agora. Vamos estar encerrando este programa
orando e entregando ao Senhor os pedidos que nesta manhã foram feitos pelo WhatsApp, pelo Facebook. Lembrando a irmã Junete pedindo pelo Luciano e a Elizabeth, vivendo conflitos familiares. A Tice também, ela pediu oração por ela ser, pois precisa de um milagre. Deus está no controle de todas as coisas. E como foi pregado, como foi ministrado, é só colocarmos tudo à disposição do Senhor. Fazer com que a vontade do Senhor chegue sobre nós. Deixemos a vontade do Senhor se cumprir. Tudo vai mudar, tudo vai acontecer. E segundo a vontade do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse programa. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de edificar vidas, edificar casamentos, levar pelo menos as ferramentas a cada uma dessas pessoas que nos ouviram e das pessoas que posteriormente ouvirão. Que o Senhor venha estar, meu Deus, ministrando na vida de cada uma destas pessoas. Pessoas que pediram orações por sua vida, como a Tis, que o Senhor esteja já providenciando o milagre que a tua serva precisa. Pois não sabemos e conhecemos o seu coração, mas tu és o conhecedor de todas as coisas. Que o Senhor venha estar indo ao encontro da Tis neste momento, dando a ela aquilo que ela precisa, seja uma resposta, seja o milagre que ela tem buscado, venha alcançá-la, ó Deus, e ela reconheça que o Senhor providenciou. Tome em tuas mãos o Luciano e a Elizabeth, que tem vivido esse conflito familiar, pois que o Senhor venha estar através desta mensagem, que o Senhor venha estar, ó Deus, através dos teus filhos, dos teus servos, pessoas enviadas por ti, levando, ó Deus, a este casal as ferramentas necessárias para que eles possam, ó Deus, sobrepujar, para que eles possam passar por cima de todo e qualquer conflito estando neles agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar visitando a cada casal nesta hora, Senhor, que esteja passando por quaisquer problemas em sua vida familiar, em sua vida, em seu relacionamento. Seja por filho, família, seja por esposo, esposa, que o Senhor venha estar tratando cada um deles, ó Deus, segundo a tua vontade e o teu querer, pois sabemos que o Senhor está no controle. Muito obrigado, aleluia, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Deus, por todos aqueles que entraram via Facebook, via YouTube, via o WhatsApp, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, abençoando e suprindo todas as suas necessidades. Pois tu és o Deus que conhece, tu és o Deus que fortalece a todos. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Sim. Te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.